Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite para ministrar essa aula de um tema tão relevante, né? Publicações científicas, publicações de artigos científicos, né? Então, como eu disse anteriormente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela comissão organizadora do evento, e eu espero que vocês possam aproveitar esse tema tão relevante. Eu preparei uma apresentação não focando especificamente onde publicar o artigo científico, mas eu busquei trazer um panorama um pouco mais abrangente sobre publicações científicas, né? E eu creio que vocês vão gostar do tema, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente, quando a gente fala sobre os artigos científicos, né? O artigo científico, naturalmente, é o objeto de desejo de todo pesquisador, né? Em publicar o resultado da sua pesquisa, né? Todo pesquisador, todo cientista, todo aluno, né, quando ingressa na universidade e tem a oportunidade de fazer iniciação científica, né, ao término de realização do seu respectivo projeto, o grande sonho é ter a oportunidade de publicar aquele artigo, né? Então, isso representa um grande sonho, né? Não apenas para os alunos que estão iniciando na iniciação científica, mas para os pesquisadores, os coordenadores de grandes projetos de pesquisa, né, todos aqueles que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento científico, né? E, naturalmente, por que desse desejo? Né? Porque é com a publicação do artigo científico, né, que o pesquisador ele passa a ter notoriedade acerca daquilo que ele vem desenvolvendo, né? Então, ele vem ganhando relevância, né, frente a um determinado tema, de estudo que ele escolheu estudar, investigar, e isso naturalmente agrega valores ao currículo do pesquisador, né? Porém, uma coisa que a gente não pode se esquecer é o seguinte: a publicação científica, embora ela traga consigo esse valor agregado acerca do conhecimento do trabalho que o pesquisador está realizando, né, a gente não pode se esquecer que a publicação científica, o principal objetivo é a disseminação do conhecimento, né? Então, o propósito de publicar, de publicizar um trabalho científico, em primeira análise, busca exatamente o quê? Busca a disseminação do conhecimento científico. Obviamente, as publicações elas trazem consigo notoriedade aos pesquisadores que estão envolvidos nesse processo, né? Então, de uma forma bem simplificada, nós vamos começar com essa pergunta: o que são artigos científicos, né? Então, de acordo com a definição que vocês estão vendo aí, é uma parte da publicação com autoria declarada e bem definida por um pesquisador ou um grupo de pesquisadores, né, que vai apresentar e discutir ideias, uma estratégia metodológica, a aplicação de uma técnica específica, os processos inerentes a essa metodologia, os resultados obtidos, os prós e contras, né? Então, é um documento em que uma autoria definida, né, acerca dessas estratégias que eu trouxe para vocês, né? Os artigos científicos, eles podem trabalhar tanto com resultados de uma pesquisa teórica, né, não necessariamente o desenvolvimento de uma pesquisa experimental vai conduzir à confecção de um artigo científico, mas existem vários trabalhos teóricos que são publicados na forma de um artigo científico, né? Pode ser uma pesquisa de base bibliográfica, né? Ou, naturalmente, aquilo que eu disse anteriormente, né? Uma pesquisa experimental em que você utiliza a estrutura de um laboratório com seus equipamentos, métodos, né? Buscando, utilizando também nesse contexto instrumentos de imagem, como microscópios, equipamentos utilizados para
para que possamos conhecer mais acerca da estrutura do DNA, por exemplo, né? E, naturalmente, esses dados são coletados, são verificados e analisados, e, a partir disso, tem-se uma conclusão acerca das perguntas iniciais que nortearam o desenvolvimento daquela pesquisa, né? Então, todo esse conjunto de informações, ele é organizado de uma forma sistematizada, né, de acordo com as orientações das revistas, e então ele é submetido à apreciação por um comitê editorial, né, no sentido de se verificar se esse artigo ele será publicado ou não, né? Mas é isso, né? Nesse contexto inicial, a gente vai trabalhar com alguns aspectos interessantes, né, que eu vou trazer para vocês, algumas informações que às vezes a gente passa desapercebido nesse contexto de confecção de um artigo científico, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema na aula de hoje, né? Por que publicar o artigo científico, né? Então, a gente já respondeu praticamente essa pergunta lá no primeiro slide, né? O principal objetivo é a disseminação do conhecimento científico, né? E, naturalmente, a publicação de um artigo científico traz consigo notoriedade ao pesquisador ou ao grupo de pesquisadores, né, que estão envolvidos no desenvolvimento daquela pesquisa, né? Muitas revistas científicas usam como critério de aceitação de trabalhos o número de referências que outros pesquisadores fizeram a você, né? Isso também é um critério adotado pelo corpo editorial de algumas revistas científicas, né? Então, por exemplo, a facilidade de publicar um artigo científico, ela se torna maior quando você já tem um certo reconhecimento no meio científico em torno de um tema que você já vem estudando há vários anos, né? E também, ao longo desses vários anos, vários e vários e vários trabalhos vêm sendo produzidos, né? Trazendo consigo o nome do pesquisador, o nome da equipe ali, e isso, naturalmente, permite um ganho substancial de notoriedade científica, né? E, naturalmente, quando o corpo editorial de uma revista ele recebe um manuscrito para ser avaliado, as grandes revistas, as revistas que têm um qualis mais elevado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? O que acontece? Elas levam esse aspecto em consideração, né? O histórico daquele pesquisador, em termos de publicações, de artigos, né? Na área do conhecimento que ele está pleiteando ali, uma nova publicação, né? O grupo de pesquisa como um todo, né? As características do estudo, dentre outras peculiaridades, né? Então, só reiterando, né, os artigos científicos, eles trazem consigo a chance de publicizar os resultados de uma pesquisa, né? O principal objetivo é a disseminação do conhecimento, né? Por meio dos artigos científicos, constrói-se uma base de comunicação entre acadêmicos e pesquisadores, né? Os alunos de uma universidade, quando têm a oportunidade de ingressarem no programa de iniciação científica, né, dentro desse contexto de formação científica, eles vão se familiarizar com a estrutura de um artigo, né, vão conhecer os autores que estão por trás daquele artigo científico, né, em torno de um determinado tema, e, naturalmente, nesse contexto, o artigo científico ele acaba se tornando um elo de comunicação, né, entre os acadêmicos e os pesquisadores, né. Por outro lado, né, o que acontece? A importância de se publicar o artigo científico, né, visando a disseminação do conhecimento, se por um lado ele não for compartilhado, né, o resultado da pesquisa não for difundido, né, ele simplesmente não vai acrescentar absolutamente nada para o meio científico, né. Então, obviamente, né, em muitas universidades do nosso país, universidades maiores, né, que tem vários grupos de pesquisa, né, existe naturalmente aí um comportamento um pouco acirrado no que se refere à publicação de artigos científicos, né, mas a gente não pode deixar de considerar que o objetivo inicial de publicar um artigo científico
é exclusivamente voltado para a disseminação do conhecimento científico, né? Então, se você passou 2, 3, 4 anos no laboratório desenvolvendo um projeto de pesquisa e ao término do seu projeto, né, você não se preocupou em realizar a divulgação desses resultados por meio de um artigo científico, todo o seu trabalho foi em vão. Por quê? Porque todo aquele conhecimento que você adquiriu a partir do desenvolvimento da sua pesquisa ficou engavetado, né? Você não teve a chance de publicizar essas informações, né? E mais para frente na nossa apresentação, eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês o seguinte, que existem várias formas de publicação, né, dos dados científicos, né? Então, desde o momento em que o aluno está inserido dentro de um programa de iniciação científica, né, por meio da apresentação do seu trabalho em eventos, né, que trazem consigo a publicação de um resumo, né, e esse resumo ele tem uma notação bibliográfica, né, e essa notação, naturalmente, ela pode estar agregada ao currículo desse aluno, né, até mesmo na publicação dos artigos científicos propriamente dito, né. Então, vamos adiante. Eu acredito, particularmente acredito, que em algum momento você já tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre o ORCID, né? O que é esse ORCID? Na verdade, ele nada mais é do que um identificador digital único, tá? Atribuído a cada um dos pesquisadores. Então, cada pesquisador, ele necessita fazer o seu cadastro junto à plataforma ORCID, tá? E a partir desse cadastro, ele vai ser vinculado a um código alfanumérico que o distingue como um pesquisador, né? Então, a grande finalidade do ORCID é evitar, por exemplo, problemas de ambiguidade de nomes entre pesquisadores, entre vários autores, né? Então, de uns anos para cá, essa plataforma ela foi amplamente disponibilizada para todos os pesquisadores, independente se são alunos inseridos num programa de iniciação científica ou pesquisadores que já trazem consigo o desenvolvimento de vários trabalhos dentro do seu respectivo grupo, né? Mas todos aqueles que têm a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento científico por meio da execução de projetos de pesquisa precisam, de fato, se inscreverem junto à plataforma ORCID, né? É gratuito, né? Não há nenhum custo adicional e, naturalmente, você, como pesquisador, você será referenciado por um código alfanumérico que, naturalmente, vai distingui-lo dos demais pesquisadores em casos de nomes, né, evitando-se aí ambiguidades de nomes dos pesquisadores, né? Então, essa é que é a grande versatilidade do ORCID, né? E uma outra grande vantagem do ORCID é que ele abre uma perspectiva, né, para que os pesquisadores eles sejam atrelados às suas produções científicas, né? Então, não basta, o ORCID ele não se resume simplesmente à denominação do nome do pesquisador a um código alfanumérico. Não, toda a produção científica do pesquisador vai ser atribuída também a esse código, né? E o ORCID, ele também facilita o intercâmbio de informações entre pesquisadores. Então, uma vez que você realizou o seu cadastro junto ao site do ORCID, né, todas as publicações inerentes vinculadas ao seu nome estarão vinculadas também a essa conta do ORCID, né? E isso facilita aí a troca de informações entre pesquisadores, né? E também contribui para a consolidação do seu nome como pesquisador, né? Hoje em dia, até alguns anos atrás, isso não acontecia, né? Mas aproximadamente de 8 anos para cá, inúmeras revistas científicas, né, que dispõem suas plataformas online para a submissão de manuscritos, né, elas exigem que o pesquisador que está submetendo aquele trabalho para apreciação, ele tenha o seu número inscrito no ORCID. Se você não tiver essa informação, você não vai conseguir realizar a submissão do artigo por aquela plataforma, né? Então, a gente percebe que, de alguns anos para cá,
Então, esse comportamento ele vem sendo incorporado, né? Muitas e muitas revistas que utilizam os seus respectivos sites, né, para a submissão dos artigos, dos manuscritos a serem apreciados, né, exigem que o pesquisador que está submetendo a pesquisa ali, o seu manuscrito, ele tenha a inscrição no ORCID. Caso contrário, ele não vai conseguir, naturalmente, submeter o seu trabalho, né. Então, o ORCID, ele é muito parecido com o DOI, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é um documento de identificação digital. Mas, ao invés de identificar o trabalho, o ORCID, naturalmente, vai identificar o autor daquele trabalho, né? O DOI é uma codificação bibliográfica utilizada para identificação de trabalhos, né? De trabalhos científicos, que a gente vai falar em breve, tá? Uma outra pergunta que eu gostaria de trazer à tona para vocês é essa aí que vocês estão vendo. Quem pode publicar artigos? Né? Como os artigos científicos, eles tratam do estudo e da análise de temas específicos, o mais habitual é que eles sejam escritos por pessoas que, naturalmente, têm um conhecimento sobre aquele tema, né? Os especialistas sobre um determinado tema, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que estuda diversas patologias tropicais, né, há vários anos, isso se tornou o carro-chefe de estudo dos seus projetos de pesquisa, naturalmente você está apto, né, a escrever artigos científicos sobre esse tema, sejam artigos experimentais, obtidos a partir do desenvolvimento de experimentos em laboratório, ou artigos de revisão, né, ou artigos de opinião, ou relatos de caso, né? Existem várias modalidades de artigos científicos, né? Então, naturalmente, para ter a oportunidade de escrever um artigo científico, é fundamental que você conheça muito bem sobre o assunto que você está estudando. Então, é uma atividade acadêmica exclusivamente voltada para especialistas naquele assunto que está sendo desenvolvido, né? Mas, no contexto acadêmico, a gente precisa considerar também os alunos, né, que estão ingressando em programas de iniciação científica, né, alunos em nível de graduação, os pós-graduandos que estão participando de programas de mestrado, programas de doutorado, programas de pós-doutorado, né. Então, essas pessoas, né, todas essas classes de indivíduos que estão no ambiente acadêmico, naturalmente, sob devida orientação, eles estarão aptos a desenvolverem aí os seus respectivos artigos frente aos estudos que estão conduzindo, né, por orientação de um professor com um nível maior de conhecimento sobre aquele tema, né. Então, de uma certa forma, não existe uma regra que determine quem pode ou quem não pode escrever artigos científicos, né. Para vocês terem uma ideia, a Royal Society, uma das revistas britânicas científicas de maior renome no mundo, já publicou artigo escrito por crianças, né? Então, de uma forma geral, é importante que se conheça sobre o tema que pretende se publicar, né? Mas existe essa peculiaridade aí que eu trouxe para vocês em relação a essa renomada revista britânica, né, que já teve a oportunidade de ter entre o seu acervo, né, artigo publicado por uma criança, né. Eu, particularmente, fiquei curioso para saber o teor, mas eu queria trazer o teor desse artigo para vocês, mas, lamentavelmente, eu não encontrei. Se encontrar, vou disponibilizar posteriormente. Bom, ainda dando continuidade à questão da publicação dos artigos, né, as condições de publicação, as normas, né, os critérios ficam a cargo das próprias revistas, né. Existem inúmeras revistas científicas de diversas áreas do conhecimento, revistas voltadas para a área da saúde, revistas voltadas para a área das ciências biológicas, ciências agronômicas, ciências veterinárias e por aí vai, ciências humanas, né? Então, naturalmente, cada revista vinculada a uma área do conhecimento, ela traz consigo o seu conjunto de normas, né?
O importante é você, enquanto pesquisador, né, na pretensão de publicação de um artigo científico, verificar se o seu material ele cumpre os requisitos daquele periódico que você pretende publicar, né? Seja um repositório online, uma revista, uns anais, né, de um determinado congresso. Normalmente os congressos científicos, né, eles não são tão rigorosos na seleção de temas, né, para serem apresentados durante o congresso e que, notadamente, após o término do evento, esses resumos eles acabam sendo publicados num livro de anais, né. Naturalmente, o rigor com relação à aceitação do trabalho é muito menor, né, quando a gente traz à tona os critérios, por exemplo, abordados por uma revista científica, né. Então, naturalmente, aquelas revistas com qualis mais elevado, que é uma classificação proposta nacionalmente pela CAPES, né, Comissão de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, aquelas revistas que trazem um qualis mais elevado, naturalmente, elas são mais exigentes em relação à aceitação e publicação de artigos científicos, né. Em breve eu vou trazer para vocês algumas orientações, né, algumas dicas, né, que podem ajudar no que se refere à questão da publicação do artigo científico, tá? A próxima pergunta que eu trouxe para vocês aqui é onde publicar artigos, né? Então, quando a gente fala em publicação de um artigo científico, né, ou um artigo qualquer, né, não necessariamente científico, né, a gente tem que tomar cuidado, né, porque escolher uma revista inadequada para a publicação do trabalho é um erro bastante comum, principalmente daqueles que estão iniciando aí no desenvolvimento científico, né. Então, isso nos obriga a conhecer muito bem o tema de estudo que nós estamos desenvolvendo, né? E buscar as revistas relacionadas àquele tema, principalmente fazendo a leitura dos objetivos e escopo daquela revista, né? Para ver se aquela revista ela se enquadraria no perfil de trabalho que você está desenvolvendo, né? Então, eu já passei por situações em que eu submeti um determinado trabalho para uma revista, e aí houve uma devolutiva do corpo editorial, né? E eles mencionaram, lamentavelmente, o trabalho que você submeteu, ele não se encontra compatível com o perfil de trabalhos que nós publicamos nessa revista, né? Algumas vezes isso acontece, né? E na observância da minha parte em avaliar se aquela revista, naturalmente, ela traz consigo características as quais eu posso associar ao trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Mas, naturalmente, quando essa devolutiva, ela vem, né, de forma negativa, né, informando que o trabalho não se enquadra no perfil da revista, normalmente a editora, ela apresenta algumas opções para você, em relação à temática do trabalho que você está desenvolvendo, né? Então, a gente estava comentando, né, que em teoria a gente pode publicar os nossos trabalhos, né, mas a gente tem que tomar cuidado com a adequação da revista, né. Então, em teoria, você pode publicar artigos em qualquer lugar, né, você pode publicar nas redes sociais, você pode publicar no LinkedIn, você pode fazer a publicação em blog, você pode fazer a publicação, né, em revistas de qualquer natureza. O grande problema é que, em se tratando de um artigo científico, né, uma escolha equivocada acerca de uma revista ou acerca de um meio de publicação daquelas informações pode não te garantir uma ampla visibilidade dos dados que você produziu, né, no desenvolvimento da sua pesquisa. Naturalmente, você não vai poder agregar aquela publicação ao seu currículo, né, porque existem normas, né? Existe um conjunto de normatizações, então eu não posso simplesmente pegar um trabalho de 2 ou 3 anos que eu produzi e simplesmente publicar no LinkedIn, né? Tudo bem, o LinkedIn ele vai te dar uma certa visibilidade, mas não é a melhor plataforma para você publicar o seu artigo científico, né? E depois você não vai conseguir agregar
essa publicação ao seu currículo, né? O mesmo serve para redes sociais, blogs, né, e outras estratégias que estão aí disponíveis, né? Então, o primeiro passo, né, na construção do saber científico dentro da universidade está relacionado, por exemplo, à publicação dos artigos em anais de eventos, né? Então, inicia-se a partir dessa perspectiva, né? Então, quando o aluno ele tem a oportunidade de ingressar num programa de iniciação científica, né, ele vai experimentar um mundo diferente, né? Um mundo repleto de congressos, eventos científicos de diversas naturezas, né? Em relação ao tema que ele está trabalhando, em relação ao tema não muito próximo àquilo que ele está trabalhando, mas, enfim, os eventos científicos, de uma forma geral, agregam muito conhecimento, né? Nos dão a oportunidade de saber o que tá acontecendo, né? Quais são as novidades em relação a diversos aspectos científicos, sejam metodológicos, novos protocolos de tratamento, novas estratégias de estudo, novas abordagens, né? Então, os eventos científicos, eles acabam constituindo uma grande porta de possibilidades, né, de publicação de resumos, por meio da apresentação dos respectivos trabalhos, né? Os grandes congressos científicos que acontecem hoje no Brasil, eles já trazem consigo a vinculação de uma revista, né? Essa revista devidamente com as suas características bibliográficas, né? O ISSN, o ISBN, se for o caso, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, uma atribuição de uma numeração àquela produção científica como sendo o DOI, né? E com isso, o estudante ou o pesquisador que está fazendo ali, que está tendo a oportunidade de apresentar o seu trabalho, ele vai naturalmente poder agregar essa produção científica ao seu currículo posteriormente, né? Então fica aí a dica, né? Quando tiver a oportunidade de participar de um evento científico, procure eventos científicos que tragam consigo a vinculação dos trabalhos a serem apresentados por meio de uma revista, né, devidamente catalogada do ponto de vista bibliográfico, né, para que essa produção científica, ela naturalmente ela possa ser agregada ao currículo de vocês, né? Então, a publicação de artigos científicos, né, ou resumos expandidos, resumos simples em anais de eventos, para estudantes que estão iniciando a carreira acadêmica, é uma excelente oportunidade, né, e vocês devem aproveitar essas oportunidades, né, principalmente hoje, né, que a gente está passando por esse momento de pandemia, e a gente tem uma ampla gama de disponibilidade de eventos online, né. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Antigamente a gente gostava muito de viajar para participar de um congresso dentro ou fora do país, porque além da oportunidade de estar participando de um evento científico, né, a gente também tinha a oportunidade de conhecer um lugar diferente, né, especialmente fora do país, né? Mas hoje em dia, com a pandemia, né, a gente tem aí, tivemos, né, um processo de adaptação de vários eventos, que outrora desenvolviam-se de forma presencial e hoje, né, construíram grandes plataformas, até mesmo para apresentação de trabalhos, né, de forma online, ou seja, da sua casa você pode estar participando de um congresso que está acontecendo nesse exato momento lá no Reino Unido, por exemplo, né, e juntamente com diversas pessoas aí distribuídas pelo mundo inteiro, né. Então, é uma oportunidade que vocês podem, naturalmente, usufruir dela, né? Por quê? Porque quando a gente pensa na oportunidade de participar de um congresso fora do país, né, existem alguns custos que a gente precisa considerar, né? A passagem, a hospedagem, o custo de pagamento da inscrição, né? E eu particularmente vejo que, por exemplo, a pandemia, a gente tem que procurar ver o lado positivo das coisas, né? Com a pandemia, houve um processo de readaptação desses eventos científicos, né? Então, hoje você pode participar de vários congressos, né, da sua casa, a partir de um terminal de computador, e você vai ter só o custo do pagamento da inscrição, para ter acesso às palestras, né,
a apresentação e visualização dos trabalhos científicos. Então, eu particularmente considero que essa peculiaridade que a pandemia trouxe consigo tem sido bastante útil, né? Porque nos permite participar de vários eventos científicos sem que tenhamos aí um custo muito elevado. Embora, né, fica aquele gostinho, né, de ter a oportunidade de viajar para um outro país, especialmente um país que você não conhece, para ter a oportunidade de participar do evento, né? Não só do evento, mas também conhecer o lugar, as comidas, né, as tradições, os aspectos culturais que, naturalmente, perfaz todo esse cenário, né? Então, uma coisa que eu preciso trazer para vocês também é que o processo de publicação de um artigo científico nem sempre é tão simples assim, é um processo burocrático, né? Normalmente as revistas científicas, elas trazem uma série de exigências, né? Uma série de documentos, como por exemplo, se eu estiver trabalhando com amostras de seres humanos, eu preciso do certificado de aprovação do Comitê de Ética, né? Me assegurando que aquela pesquisa ela passou pela avaliação de um comitê de ética em pesquisa que autorizou o desenvolvimento daquela atividade, né? Então, existem outros documentos que são agregados, né, como transferência de propriedade intelectual, né, a concordância de todos os autores ali, né, que desenvolveram o projeto de pesquisa, né, vindo a obter os resultados que ali estão presentes para serem publicados. Porque uma vez que você submete um manuscrito para publicação, é preciso lembrar de um aspecto muito importante. Você está realizando uma transferência de direitos autorais para a revista. Então, isso tudo precisa ser autorizado, né? E mais tarde eu vou falar para vocês de algumas coisas que a gente tem que evitar quando a gente está realizando esse processo de submissão de um artigo científico, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, né, por mais simples que seja, a simples publicação de um resumo já é um ponto de partida, principalmente para os alunos que estão aí inseridos nos programas de iniciação científica, né? E aí, naturalmente, né, como já foi colocado anteriormente para vocês, né, a questão da vinculação dessa produção científica, mesmo que por meio de resumos, né, ao currículo, né, dos estudantes, dos pesquisadores ali envolvidos com o desenvolvimento daquela proposta de trabalho e visando cada vez mais a disseminação do conteúdo científico, né, porque não adianta você passar 2 anos desenvolvendo um projeto de pesquisa, gerar resultados interessantes e deixar tudo isso engavetado. Então, de alguma forma, a gente precisa publicizar isso. E eu sempre vou bater nessa tecla ao longo da nossa aula de hoje, né? Os resultados científicos de um projeto de pesquisa, por mais irrelevantes que sejam, eles precisam ser publicizados. Ah, não. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tinha colegas na Universidade de São Paulo, né, que ficavam torcendo para ter uma relevância estatística em relação às análises que eles faziam, né? Ah, não, se não for estatisticamente significativo, eu não vou conseguir notoriedade para a publicação do meu trabalho, né? Mas nem sempre a gente pode pensar dessa forma, porque todo resultado obtido no meio acadêmico, ele merece sim ser publicizado, ele precisa ser publicado. Até mesmo aquelas intervenções que não deram certo, que não obtiveram êxito, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né? A gente não pode se preocupar em dar notoriedade somente àquilo que é relevante e significativo do ponto de vista estatístico, por exemplo. Todos os resultados produzidos a partir do desenvolvimento científico são resultados importantes, né? E eles precisam ser publicizados, tá? Bom, como eu disse anteriormente, né, alguns grandes eventos científicos trazem consigo agregado uma revista, né? E, naturalmente, essas plataformas fornecem esses anais, né, com a utilização desses identificadores, como o DOI, o ISSN e o ISBN. Mas, afinal de contas, o que significam essas siglas, né? O que significa o DOI, o que significa o ISSN, o que significa o ISBN? Então, a gente vai ter a oportunidade de ver qual é o significado de cada uma dessas siglas que normalmente a gente vê nos livros, nos artigos científicos, né? Nos resumos que são publicados em anais de eventos, e nem sempre a gente se atenta para o real significado dessas siglas, né? O que elas trazem consigo. Então, vamos começar
pela mais simples delas, né, que é o DOI. Né? O que é o DOI? O DOI é um documento de identificação digital, tá? É um documento, uma atribuição numérica, tá? A livros, artigos eletrônicos e documentos que são produzidos de uma forma geral. Então, é como se aquele número fosse atribuído a uma identidade digital daquele documento, né? Da mesma forma que o ORCID, ele estabelece ali uma vinculação com o nome do pesquisador e, eventualmente, a produtividade científica desse pesquisador, né? O DOI, ele traz consigo a identidade dos trabalhos que são produzidos, né? E, naturalmente, a partir do DOI, que é uma identidade única e exclusiva dos diversos tipos de produção científica, né? Em qualquer lugar do mundo que você tiver acesso a uma plataforma de busca de material bibliográfico, se você inserir o DOI de uma determinada publicação, naturalmente você vai ter acesso àquela publicação, né? Então, é um documento único de identificação de produção científica, né? E, naturalmente, como eu disse anteriormente para vocês, muitos eventos científicos, né, muitas empresas que organizam congressos, né, trazem consigo agregadas as respectivas revistas, né, para publicação dos resumos, né, sejam resumos confeccionados de forma simples ou resumos expandidos, e todos esses resumos são devidamente identificados por meio de um DOI, né, por meio de uma numeração, e essa informação ela vai fazer parte de uma catalogação eletrônica, né, como uma identidade única daquela produção, né. Esse sistema de identificação de produtividade científica, ele foi desenvolvido em 1994, tá, pela Associação de Publicadores Americanos, né. Então, vocês observem que é relativamente recente, né, não tem muito tempo que o DOI foi criado, né, e está sendo aí amplamente utilizado para identificar diversos tipos de produção científica, tá? Bom, o que é o ISSN? O ISSN é uma outra sigla que significa o seguinte, é o International Standard Serial Number, né? É uma outra normatização, tá? Que aplica-se especificamente a publicações seriadas, né? Então, é um código também aceito internacionalmente e universal, como o DOI, né? Para individualizar o título de uma publicação seriada, né? Então, por exemplo, nós temos lá uma edição do livro de patologia, né? Que, naturalmente, traz consigo várias séries ali, essas séries elas têm um processo de atualização de uma vez a cada 2 anos, né? Então, naturalmente, essa obra, ela vai ser categorizada dentro de uma identificação que a gente chama de ISSN, né? Que traz consigo toda essa série de produtos de uma mesma obra, né? Sofrendo aí atualizações numa escala temporal, sei lá, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, e assim sucessivamente, tá? Mas percebam que, diferentemente do ISBN, o ISSN é um sistema de identificação, tá? Para obras seriadas, tá? Então, tem que ter uma série aí de produção científica daquela obra, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho a definição do ISBN, tá? Então, é um número único, exclusivo, tá? Internacionalmente reconhecido, então, é uma numeração universal atribuída àquela obra, tá? Já o ISBN, né, é o International Standard Book Number, tá? Que é um padrão numérico, né, uma espécie de RG, né, uma espécie de identificação exclusiva para publicações monográficas, como livros, artigos e apostilas, né? Então, o ISBN, ele não se aplica a publicações seriadas, diferente do ISSN. Então, essa é a grande diferença, tá? Enquanto o ISSN é atribuído somente às publicações seriadas, o ISBN é atribuído a livros e outras publicações monográficas não seriadas, tá? Então, essa basicamente é a diferença entre essas duas siglas, né? Mas, no contexto geral,
Essas siglas, naturalmente, elas representam identidades de obras científicas, né? É uma forma de você identificar uma obra científica universalmente aceita, né? Ou seja, em qualquer lugar do mundo, né, aquele ISBN vai estar relacionado àquela obra, né? Ou ISSN, se for o caso, né, de uma obra seriada. Dando continuidade, então, quando a gente fala com relação à publicação de artigos em anais de eventos, né, essas nomenclaturas que eu trouxe para vocês, o DOI, o ISSN, o ISBN, né, eles garantem a autenticidade do documento, né? Então, por exemplo, busquem eventos científicos, né, que tragam consigo a vinculação de uma revista e que essa revista ela esteja devidamente inserida nessa catalogação bibliográfica com o seu respectivo ISSN ou ISBN, né? Por quê? Porque depois, né, que o material for devidamente publicado na forma de um resumo simples ou expandido, né, vocês poderão fazer a vinculação desse conteúdo ao currículo de vocês, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre a publicação de artigos em revistas científicas, né? Então, cada revista científica costuma trabalhar com um tema específico dentro de um eixo temático, né? Então, por exemplo, quando a gente observa a área da saúde, né, existem inúmeras revistas dentro da área da saúde. Então, você tem uma revista específica para ortopedia, pneumologia, saúde coletiva, genética humana, ginecologia. Então, existem aquelas revistas científicas que abordam, por exemplo, aspectos relacionados às neoplasias humanas, né? Diversos tipos de neoplasias ali. Aí tem revistas que vão se especializar mais num tipo específico de neoplasias, por exemplo, neoplasias de cabeça e pescoço. Outras revistas vão se especializar em, por exemplo, doenças crônicas, né, transmissíveis, não transmissíveis, e assim sucessivamente, né? Então, daí a necessidade de ficar atento aos periódicos e, naturalmente, à sua linha de pesquisa, né? Então, o pesquisador, ele precisa conhecer muito bem aquilo que ele está desenvolvendo em termos de projeto de pesquisa, buscar os objetivos, né, e as características de diversas revistas na área da saúde e tentar verificar, né, em qual revista o trabalho dele poderia ser enquadrado quando da necessidade de submeter esse artigo para publicação, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns sites, né, de revistas, né, para que vocês possam buscar essas informações, né, com relação às características da revista e o perfil do estudo que vocês estão desenvolvendo, numa tentativa de tentar encontrar uma revista que esteja com características voltadas para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Então, particularmente, nós temos aqui, eu particularmente, eu gosto muito de utilizar o site do PubMed, né? Então, no site do PubMed, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele tem lá uma ampla coleção de artigos científicos, né, com diversos temas. Então, normalmente, eu utilizo o sistema de buscas do PubMed para inserir as palavras-chave que estão relacionadas ao meu trabalho, né, e aí eu começo a perceber o perfil de trabalhos que tem publicados ali e as revistas aos quais esses trabalhos estão vinculados, né. E aí eu faço uma seleção de 6 ou 8 revistas, né, entro no site da revista, observo os objetivos e as características daquela revista para ver se enquadra no trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, normalmente eu faço assim, eu já vou direto no site do PubMed, coloco as palavras-chave inerentes ao meu projeto de pesquisa, né, e eu vejo o perfil de trabalhos que tem ali, semelhante, e as respectivas revistas aos quais esses trabalhos estão vinculados, né. É uma forma de tentar buscar uma revista para publicar o meu artigo, né? Mas vocês podem, por exemplo, fazer uma busca junto ao site do Cielo. Tem um outro site aqui que é bastante utilizado também, que eu vou mostrar para vocês as características desse site, que é um compêndio de revistas de acesso aberto, né? Esse perfil de revistas de acesso aberto, ele tem ganhado muito espaço dentro das publicações científicas. Eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo, né?
O próprio Google Escolar, né, também representa aí uma plataforma para eventual busca de uma revista científica frente à temática do projeto que você está desenvolvendo, né? Então, aqui é só a representação do site do Cielo, né? Então, vocês têm aqui cielo.org e vocês digitando isso daqui na barra de endereço, vocês vão entrar e no campo de busca inserir as palavras-chave que melhor caracterizam o projeto que vocês estão desenvolvendo. E aí, vocês terão um compêndio, né, de trabalhos produzidos com um perfil semelhante ao que você está desenvolvendo e as respectivas revistas vinculadas, que trazem consigo essas publicações, né? Esse diretório de jornais, de publicações de acesso aberto, também é uma outra oportunidade muito interessante que vocês podem recorrer, tá? Como eu disse anteriormente, de alguns tempos para cá, essas revistas chamadas de Open Access ganharam bastante notoriedade, né? Por um lado, trouxe uma maior abertura e acesso desse conteúdo, né? Mas, por outro lado, trouxe consigo algumas coisas, assim, não muito boas, né? Como assim? Né? Vocês poderiam estar se questionando. O que acontece hoje? Por exemplo, antigamente, até um tempo atrás, né, existia uma pequena quantidade de revistas com essa vinculação de Open Access, né? Por quê? Porque, assim, quando você submete um trabalho para publicação, até alguns anos atrás, muitas revistas não cobravam por essa publicação, né? Então, você pegava uma revista, a maior parte das revistas científicas, né, vinculadas à área da saúde, elas são revistas cujos artigos são redigidos em língua inglesa. Então, vamos supor que você pega uma revista britânica ou uma revista americana. Até um tempo atrás, por exemplo, uma revista que eu costumava publicar, quando eu estava em Ribeirão Preto, a Cancer Cytogenetics, era uma revista vinculada a um grande grupo de editoras, né? E não se pagava absolutamente nada pela publicação, né? Desde que o seu manuscrito estivesse de acordo com os objetivos daquela revista, né? Naturalmente, a partir da análise dos editores, havia algumas modificações a serem realizadas, alguns ajustes, mas, de uma forma geral, não se pagava absolutamente nada, né? E o que está acontecendo hoje? Em contrapartida, você não pagava nada, mas o acesso ao seu artigo científico deveria ser feito mediante o pagamento para a editora. Então, por exemplo, eu publiquei o artigo lá. Se amanhã eu quisesse ter acesso a esse artigo, eu tinha que pagar uma taxa de aproximadamente $32 para ter acesso ao artigo que eu publiquei, né? A menos, né, que você consiga baixar esse artigo a partir de uma universidade, como a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, né, e outras grandes universidades no território nacional que têm assinatura de várias revistas, né? Mas você estando da sua casa, entrando na internet, provavelmente haveria um custo aí para você ter acesso ao artigo que você publicou, né? Eu já passei por essa situação, né? E o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, houve uma mudança no comportamento de publicação dos artigos científicos, né? E essas revistas ditas Open Access, elas começaram a ganhar mais espaço, né? Então, se por um lado eu tinha um acesso muito mais facilitado àquele artigo científico, né, eu não precisaria pagar uma taxa de $32 ou $45 ou $60 para ter acesso ao artigo científico, né? Ou seja, o artigo estava lá disponível para download em formato PDF. Se de um lado isso é bom, do outro lado, os custos para a publicação do artigo recaíram naturalmente sobre o corpo de autores daquele manuscrito, né? Então, hoje é comum você ver revistas que cobram em torno de $1.200 para fazer uma publicação, né? $1.800, eu já vi revista cobrar até $2.500, né? Então, por exemplo, são revistas com elevado qualis, né? São revistas que têm um fator de impacto relativamente elevado, né? Ou seja, você vai ter uma visibilidade maior acerca da disseminação dos resultados da sua pesquisa, mas em contrapartida o custo é muito elevado, né? Principalmente observando a nossa realidade hoje, né? Em que o dólar
o nosso real, ele é muito desvalorizado em relação ao dólar. Imaginem aí vocês terem que pagar em torno de $2.500 para publicar um artigo, né? Em torno de R$ 10.000. Então, é uma realidade que está se tornando cada vez mais comum, né? A cobrança, né? Ou seja, o custo de publicação, o custo de análise e publicação daquele manuscrito, ele está recaindo sobre o corpo de autores daquele manuscrito, né? As revistas estão transferindo esse custo para os autores, né? E isso está, naturalmente, a nossa ciência, a ciência brasileira, já tem passado por muitas dificuldades a partir dos cortes de recursos pelas agências de fomento, né? Agora, o pesquisador ainda tem que lidar com essa situação, né? E muitos pesquisadores acabam tirando o dinheiro do próprio bolso, né? Mas numa situação como essa, vai se tornar cada vez mais difícil publicar um artigo científico, né, um manuscrito, numa boa revista americana ou uma revista europeia, qualquer que seja, né? Por conta dos custos inerentes a essa publicação, né? Nós temos aqui o Google Acadêmico também, é uma outra plataforma que vocês podem recorrer como eventuais sugestões para a publicação dos artigos de vocês. O PubMed, como eu disse anteriormente, é uma ampla base de artigos que estão ali disponíveis, né? Muitos deles disponíveis gratuitamente, vocês podem baixar esses artigos em formato PDF, né? O PubMed, eu particularmente utilizo com muita frequência, não apenas para a busca de artigos, mas para a busca de eventuais revistas, né, onde o meu artigo possa ser publicado, né? Conforme eu disse anteriormente para vocês, vocês podem utilizar os critérios de busca do PubMed, né, para fazer o levantamento de artigos com perfil semelhante àquilo que você está desenvolvendo, e a partir da apresentação desse material, vocês inevitavelmente terão acesso também às respectivas revistas, né, que trazem consigo esses artigos. Então, é uma ferramenta que normalmente eu utilizo com muita frequência quando eu preciso definir em qual revista eu vou publicar o meu artigo, tá? Bom, aí tem uma curiosidade interessante, né? O ideal é pesquisar os possíveis periódicos aos quais deseja submeter o seu artigo antes mesmo de escrever o seu artigo, né? Mas só que na prática, a gente acaba fazendo isso sempre depois, né? Então, a gente desenvolve o projeto de pesquisa, a gente traz consigo os resultados, analisa, interpreta, né? Escreve o manuscrito, e depois é que a gente parte para buscar uma revista que tenha ali um perfil semelhante ao nosso trabalho, numa tentativa de publicar esse trabalho, né? Mas o ideal é que, antes da realização do seu estudo, você já busque alguns periódicos potenciais que possam ser utilizados para a publicação do seu artigo, tá? Eu trouxe aqui agora algumas características que vocês devem observar, tá? Com relação à escolha da revista, né? Então, por exemplo, que fatores analisar na hora da escolha da revista perfeita para o seu artigo, né? Os objetivos da revista, isso é fundamental, né? Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide o exemplo de uma revista que eu costumava publicar, chamada Medical Oncology, né? E toda revista, ela traz consigo o seu site, lá você tem as informações em relação ao fator de impacto, os objetivos dessa revista, o perfil de trabalhos que essa revista publica, né? Então, é interessante, a partir do momento que você tem uma seleção de revistas científicas, ter a oportunidade de entrar no site da revista, ver o corpo editorial dessa revista, né? As publicações, a natureza das publicações, os objetivos e também o fator de impacto, né? Quanto maior o fator de impacto, mais notoriedade terá a sua publicação, né? Obviamente, revistas com fator de impacto elevado, elas são muito mais exigentes do que revistas com fator de impacto mais baixo, né? Então, o nível de exigência e o nível de... não é nem exclusividade, mas, assim, os dados que você gerou a partir do seu projeto de pesquisa precisam ser dados praticamente exclusivos, dados inéditos aí, e nem sempre isso garante
a publicação numa revista com elevado fator de impacto, né? Então, analisar a periodicidade com a qual essa revista realiza as suas publicações, né? Os objetivos dessa revista. Então, eu acho que seria interessante se vocês pudessem ter o hábito, né, de explorar os sites das revistas, porque nos sites existem muitas informações importantes. Lá vocês vão encontrar os artigos que estão sendo publicados, os objetivos da revista, né, fator de impacto e outras informações, né. Então, percebam aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aqui é uma revista que eu costumava publicar quando eu estava em Ribeirão, Medical Oncology, né? E aqui ela traz consigo o quê? Os objetivos, né? Quais são os objetivos da revista, né? Qual é o perfil de trabalho que essa revista Medical Oncology costuma publicar? Então, clicando lá, vocês naturalmente vão ter informações sobre o perfil de trabalhos que essa revista percebe. Por que isso é importante? Para que você não perca tempo na hora de submeter o seu artigo. Então, é importante que você conheça bem a revista onde você pretende publicar, para você não perder tempo, né? Porque, normalmente, essas análises não costumam ser rápidas, né? Quando você submete um artigo, né, e recebe uma devolutiva de que o seu artigo não se enquadra no perfil de publicações daquela revista, né, isso vai fazer você perder de 10 a 15 dias até você ter esse resultado final. Algumas revistas costumam trazer consigo esse resultado mais rápido, né? Mas por que a gente tem que estar atento a isso? Nem sempre é só por essa perda de tempo. Vocês vão ter a oportunidade de perceber que cada revista científica tem um conjunto de normas e regras para o processo de edição do manuscrito, né? E você editar todo o manuscrito conforme as regras de uma determinada revista é um processo que toma tempo, é trabalhoso, né? Então, por exemplo, existem revistas em que você pode identificar o nome do autor numa citação bibliográfica ao longo da introdução. Tem revistas que você não pode colocar o sobrenome do autor, você vai colocar uma numeração entre colchete, né? Tem revistas que vão pedir para vocês, por exemplo, para fundir resultados e discussão. Tem revistas que vão pedir para separar em 2 segmentos, resultado uma parte, discussão outra parte. Tem revista que vai pedir para vocês colocarem as referências bibliográficas em ordem alfabética, né? Então, percebam que todos esses ajustes são inerentes às características das diversas revistas que estão disponíveis para publicação. E todos esses ajustes requerem tempo, né? Então, você fazer a edição de um manuscrito conforme as normas da revista, isso é uma coisa que leva tempo, principalmente se você já vem tentando, né, publicar o seu manuscrito, né, já passou por uma revista, houve uma negativa, aí você mandou para uma outra revista, também não aceitaram. Então, né, a cada momento em que você busca uma nova revista, você tem que fazer um ajuste daquele documento original, conforme as regras da revista, né? E isso leva tempo, né? Daí a importância de você conhecer bem o perfil do trabalho que você está desenvolvendo e os perfis das revistas que supostamente poderiam ser elegíveis para você submeter o seu manuscrito, né? Com relação à audiência, né? Isso também é importante, né? Qual o público-alvo daquela revista? Qual o público-alvo que aquela revista pretende atingir, né? São acadêmicos, são pesquisadores, enfim, isso precisa ser verificado também. Todas essas informações, elas estão disponíveis nos sites das respectivas revistas, né? Se é uma revista de acesso restrito, se é uma revista de acesso amplo, né, livre acesso, né, que não vai cobrar para você fazer o download PDF do artigo, né? Então, conforme eu disse anteriormente, a gente está tendo um movimento que está mudando um pouco esse comportamento de publicação de artigo científico com uma maior difusão dessas revistas chamadas de Open Access, né? Em que você tem um acesso facilitado àquela publicação, mas, em contrapartida, né, o custo da publicação, análise, né, e os trâmites inerentes à publicação daquele manuscrito acaba recaindo sobre o corpo de autores, né? E nem sempre é barato, porque esses valores ou são cobrados em euro ou são cobrados em dólar americano. E dada
a defasagem econômica da nossa moeda, vocês podem imaginar aí o quão caro ficaria isso, né? Outras questões importantes com relação ao reconhecimento nacional ou internacional da revista, né? Obviamente, se você conseguir publicar o seu trabalho numa revista de circulação internacional, você vai ter uma difusão muito maior acerca dos resultados que você produziu do que se optar por publicar numa revista que só tem circulação nacional, por exemplo. Não desmerecendo as revistas nacionais, né? Vai depender, naturalmente, dos objetivos do seu trabalho, daquilo que você se propôs a estudar, né? Existem determinados assuntos que, naturalmente, são de grande relevância para o território nacional e que, de repente, a publicação internacional desses temas não traria grande notoriedade para você enquanto pesquisador, mas é um aspecto que precisa ser considerado, né? Então, é basicamente essas informações que a gente precisa estar atento, né? Conhecer bem a revista, né? E percebam, né, algumas práticas que você deve adotar antes de tentar a publicação, né? Como eu disse anteriormente no início da apresentação, para escrever um artigo científico, você precisa conhecer muito bem o tema que você está desenvolvendo, né? O tema que faz parte do seu projeto de pesquisa. Eu quero escrever uma revisão sobre os aspectos socioeconômicos da dengue, né? Eu posso escrever um trabalho de revisão sobre isso? Posso, mas eu preciso conhecer muito bem sobre o tema, eu preciso pesquisar, eu preciso ler bastante, né? Então, primeira dica, leia muito sobre o tema, né? Isso ajuda a identificar em quais periódicos você gostaria de ver o seu artigo publicado, né? Então, antes de escrever um artigo científico, a gente precisa dominar bem aquele tema inerente ao nosso projeto de pesquisa, né? Estudar a formatação e a documentação exigida pelo periódico, né? Nós já comentamos sobre isso. Cada periódico traz consigo um conjunto de informações, né? De normas, né? E essas normas, elas precisam ser devidamente adaptadas em relação ao manuscrito que a gente escreveu. Caso contrário, a revista não vai nem sequer analisar o teor do manuscrito que você submeteu para fins de apreciação, né? Isso acontece muito, né? Eu tive colegas na USP que não tinham, assim, não se atentaram com relação a essa normatização, mandaram um artigo de qualquer jeito e a revista manda de volta na hora. Falou, tendo em vista a inobservância das normas que não foram atendidas, se faz necessário readequação do manuscrito para que o mesmo possa ser apreciado. Então, o artigo não chega a ser nem apreciado, o manuscrito, né? Por quê? Porque está fora das normas exigidas pela revista, então isso é muito importante, né? Nem todas as revistas, né, seguem as normas da ABNT. O que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? As revistas nacionais, que são publicadas em território nacional, naturalmente elas têm essa normatização pela ABNT. Mas, quando você tiver a oportunidade de publicar seu trabalho numa revista americana ou numa revista inglesa, as normas da ABNT não se aplicarão lá. Então, você precisa estar atento em relação à notação bibliográfica, por exemplo, que é bastante diferente das normas que a gente utiliza pela ABNT, né? Um outro aspecto muito importante que a gente não pode deixar de considerar é analisar as questões éticas, né, do veículo e as suas também, né? Ou seja, do veículo que você pretende publicar e as questões éticas, né, em relação ao desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, né? Será que a gente não pode, por exemplo, desenvolver um projeto de pesquisa sem que esse projeto tenha inicialmente passado por um comitê de ética em pesquisa, quando da utilização não só de amostras biológicas de seres humanos, animais também, né? Existe um comitê de ética em pesquisa específico para o uso de animais, ou mesmo não necessariamente requerendo coleta de amostra biológica. O simples fato de você utilizar como instrumento de coleta de dados um questionário, e esse questionário trará consigo informações de determinadas pessoas, né? Esse tipo de projeto também precisa passar pela apreciação de um comitê de ética, né? Isso precisa estar muito bem claro. Aqui eu trago para vocês 3 dicas valiosas para garantir a aprovação do seu artigo, né? Então, o que os editores de periódicos buscam, né? Quais são as principais
peculiaridades, resultados inéditos, né? Então, chover no molhado não vai garantir para você uma boa publicação. Então, você tem que trazer consigo resultados inéditos. E a gente só consegue buscar resultados inéditos a partir do momento em que a gente faz uma ampla busca bibliográfica, né, na literatura, ver o que já tem disponível, quais os resultados já foram produzidos, para que a gente possa trazer algo de fato novo, né? Então, um trabalho inédito, cujos resultados são inéditos, ele tem mais chances de ser aprovado do que um trabalho que não traga consigo resultados tão inéditos assim, né? Uso correto e apropriado do inglês, isso é muito importante, né? Por quê? Porque praticamente todas as revistas internacionais, todas não, né? Mas a maior parte delas, né? Elas utilizam o inglês como idioma oficial. Então, você precisa garantir que a redação do seu trabalho esteja devidamente adequada e alinhada às normas da língua inglesa, né? Associado ao fato de trazer consigo resultados inéditos, né? O assunto que desperte interesse dos leitores, né? Então, essas são as 3 dicas importantes, né, que você tem que estar atento para tentar garantir a publicação do seu material. Resultados inéditos, uso correto e apropriado do inglês, né, e um assunto que, de fato, vai despertar o interesse dos leitores, né. Então, se no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa você conseguir reunir esses 3 elementos, né, isso não é uma garantia de que você vai conseguir publicar o seu artigo, mas você tem chances maiores de conseguir uma boa publicação, né, desde que você reúna essas 3 características, né. E observem essa dica final aí, ó. Muitos artigos são reprovados porque simplesmente fogem ao tema que a revista propõe, né? Então, fique ligado e não caia nesse erro, né? Eu trago aqui também, para finalizar, alguns aspectos com relação à ética e à publicação de artigos científicos, né? Uma coisa que a gente tem que estar atento é essa primeira observação aí, ó. Isso aí a gente precisa ter muita atenção. Nunca, jamais, não envie ao mesmo tempo e para mais de um lugar o mesmo material. Se você submeter o seu manuscrito para apreciação de uma determinada revista, pode ser que demore 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas você deve aguardar a resposta dessa revista. A gente não pode sair submetendo o nosso manuscrito para várias revistas ao mesmo tempo, sem que tenhamos a resposta inicial negativa, né? Então, houve uma negativa? Perfeito. Então, beleza. Então, não tem chance de publicar o meu manuscrito nessa revista? Não. Aí eu vou partir para outra, mas jamais enviar o mesmo trabalho para várias revistas ao mesmo tempo, tá? Escolha apenas uma revista como primeira tentativa de publicação. Nada de sair enviando seu artigo para 500 veículos de publicação, né? Foi basicamente o que eu disse para vocês anteriormente. Nunca cometa plágio, né? Revistas e periódicos e eventos estão de olho nessa prática e cortam publicações plagiadas. Além do que, isso vai trazer uma grande vergonha para o grupo envolvido nessa prática do plágio, né? Outra coisa muito importante, não divulgue dados ou análises falsas, tá? Isso nunca deve acontecer. A ciência, ela precisa ser transparente e idônea. Todos os dados produzidos a partir de um trabalho científico, eles precisam ser obtidos de forma séria, de forma responsável, de forma idônea. Não podemos maquiar dados, não podemos forçar testes estatísticos na tentativa de tornar os nossos resultados significativos. Então, nunca cometam esse erro, tá? Por quê? Porque quando a gente publica dados falsos na literatura, tudo aquilo que é publicado, né, os nossos trabalhos que são publicados de forma como essa que eu coloquei para vocês, com dados falsos, os trabalhos que são publicados, eles normalmente são utilizados como referência para o desenvolvimento de outros trabalhos. Então, verifica-se, por exemplo, a partir da publicação de um dado falso, que aqueles resultados ali obtidos não tinham a menor condição de serem obtidos de acordo com a contextualização que aquele artigo trouxe, né? E isso, naturalmente, vai recair sobre
o reconhecimento do pesquisador, né? Isso vai trazer um prejuízo, vai manchar a carreira desse pesquisador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que publicar os resultados que foram obtidos na íntegra, né? De forma correta, de forma responsável. Tá? Não, eu vou fazer um ajuste aqui para tornar esse teste mais significativo quando eu comparo o grupo A com o grupo B. De forma nenhuma, tá? Isso não é ciência, tá? Isso daí é um outro comportamento que a gente tem que banir do contexto científico. Tá? Então, vocês precisam estar atentos a isso. Tá? Então, dentro do desenvolvimento científico, precisa imperar a ética, a responsabilidade, a idoneidade. Tá? Então, não cometam erros com relação a plágio, não publiquem dados falsos ou dados que não foram obtidos de forma como deveriam ser obtidos, né? Porque, além de manchar cada vez mais a ciência, né, com essas informações que não deveriam ser publicadas, o pesquisador, ele naturalmente, ele pode pagar um preço muito caro depois, né? Ele pode perder naturalmente a sua credibilidade por conta de uma publicação de dados falsos, né? E, infelizmente, na ciência existem vários e vários casos dessa natureza, não só no território nacional, mas como em diversos países aí pelo mundo, né? O que mais? Para a gente terminar, a questão do conflito de interesse, né? O que é o conflito de interesse? Muitas revistas trazem essa informação. Então, por exemplo, artigos cujos resultados foram influenciados com troca de incentivos financeiros, né, ou outros benefícios, entram no critério de conflito de interesse e dificilmente serão publicados. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa farmacêutica desenvolveu um medicamento, né, e essa empresa farmacêutica, ela me cedeu algumas amostras desse medicamento para que eu pudesse fazer um ensaio, né? E financiou todo o desenvolvimento científico para que eu pudesse produzir dados que favoreçam a marca desse medicamento, por exemplo, né? Isso aí é um forte conflito de interesse, ou seja, eu recebi insumos financeiros, né, em troca do benefício de favorecer a aplicabilidade de uma droga que foi recentemente lançada no mercado. Por exemplo, eu poderia estar avaliando a toxicidade, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar atento. Então, conflito de interesse, as revistas sempre questionam e a gente tem que estar a par dessas peculiaridades, tá bom? Algumas dicas para finalizar a nossa aula. A importância de publicar em inglês, né? Traduzir o seu trabalho para o inglês aumenta consideravelmente as chances de colaborações e oportunidades de trabalhos futuras, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que estar atento a uma redação muito bem feita em inglês, né? Então, foi um dos pontos que a gente citou lá atrás. Então, a escrita precisa estar muito bem feita, muito bem alinhada em relação às normas da língua inglesa. Por quê? Porque a grande maioria das revistas hoje, elas trazem consigo artigos publicados em inglês, né? E o fato de você optar por publicar o seu artigo em língua inglesa, isso te abre uma grande quantidade de possibilidades de colaborações, né? Porque, universalmente, a maior parte dos trabalhos são redigidos em língua inglesa, né? E quando você se atenta para isso, você está dando a oportunidade para um colega que mora lá na Finlândia, ou lá no Japão, ou lá nos Estados Unidos, de fazer a leitura do seu trabalho. Você vai ganhar notoriedade e, eventualmente, você pode até também ganhar aí um colaborador, né? Entretanto, é preciso tomar muito cuidado com essa tradução, tá? Então, nada de ficar utilizando o sistema de tradução do Google, tá? O ideal é que esse processo de verificação e tradução seja feito por uma pessoa especialista na língua nativa do inglês, né? No sentido de fazer aí uma tradução muito bem feita, né? O Google nem sempre traz consigo essa possibilidade. Se você não domina o inglês, opte, por exemplo, por contratar o serviço de um tradutor, né? Que foi exatamente isso que eu trouxe para vocês. Pessoal, então, era basicamente isso que eu gostaria de abordar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar algumas experiências num tema tão rico e interessante, né? O desenvolvimento científico, né? Publicações de artigos, desenvolvimento de projetos de pesquisa é um tema que
Eu particularmente gosto bastante. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para eventuais dúvidas.